Boa noite a todos, que a paz e o amor do nosso Mestre Jesus nos envolva hoje e sempre, que assim seja, graças a Deus, graças a Jesus. Prazer e honra estarmos aqui para mais um programa Refletindo com Jesus na noite de hoje. É sempre muito gratificante termos estas nossas conversas, esses nossos bate-papos, para termos esse pão espiritual, né? Para nos prepararmos ainda mais para essa nova era que estamos vivendo. Mas antes de entrarmos ao tema de hoje, né, propriamente dito, vamos ler aqui a nossa mensagem na sequência do livro Sempre Melhor de José Carlos de Luca. A mensagem aqui é número 3, que diz assim: Não traga o ontem para o hoje. Entreguemos nosso coração ferido para os dias que já se foram. Para dar as boas-vindas ao novo dia, é preciso se despedir do dia velho. Pense e esteja decidido a deixar no chão do tempo tudo aquilo que não pode mais ser mudado. Hoje, Deus lhe deu o presente mais valioso que você já recebeu em sua existência. Ele lhe deu o tesouro do tempo para que você o aproveite e escreva com atitudes positivas a sua história de felicidade. O minuto de quem chega à vitória é o mesmo minuto de quem experimenta o fracasso. Vamos dar corda no relógio de nossa vida? Muito bem, muito linda a mensagem que nos traz a importância de não ficarmos remoendo as coisas do passado, talvez as nossas decepções, né, que todos nós temos em nossas vidas, e a gente fica às vezes remoendo, revirando aquilo não sai da nossa cabeça, e quando a gente está muito preso, muito ligado ao passado, a gente não percebe que estamos deixando de fazer algo no presente. E o futuro nada mais é do que o reflexo do que nós fazemos agora no presente. Então, se a gente não fica, não vai para frente, não vira a página, como muitos dizem, né? A gente fica apegado ao passado, e o nosso futuro é um futuro sem não muito promissor, né? Porque a gente está preso nessas coisas do passado. Então nós temos que nos livrarmos, né, dessas coisas que aconteceram, aquelas que foi boa, ótimo, que sirva de exemplo para continuarmos. Aquelas que não foram tão boas nos serviram de experiência para nos prepararmos para algo ainda melhor e ainda maior. Então, mais fortalecidos. E não tem como a gente não encerrar essa reflexão sem citar aquela frase de Chico que acho que diz tudo em relação a esse tema, né? Não podemos voltar ao passado e fazer um novo começo, mas podemos mudar agora e fazer assim um novo fim. Então, que pensemos nisso, que possamos refletir nesta linda mensagem e que possamos estarmos agora, mais uma vez, agradecendo a Deus, a Jesus, a toda a espiritualidade de luz aqui presente, por mais esta oportunidade de estarmos aqui em mais um programa nessa nossa querida web rádio Cristo Consolador, na qual agradecemos também os mentores espirituais e também os mentores encarnados aqui, que fazem com que esses programas vão ao ar de tanta importância em nossas reflexões e em nossas vidas. Vamos, mais uma vez, cumprimentando o nosso mentor, o mentor individual de cada um de nós aqui dos presentes. Esse mentor que nada mais é do que esse nosso anjo de guarda amigo que nos auxilia, nos protege, nos orienta. Comunica com a gente através da nossa intuição, então que possamos estar cada vez mais sintonizados para que essa intuição venha cada vez mais forte e que possamos assim tomar melhores decisões em nossas vidas. Agradecendo a esse nosso irmão, ele já nos conduz na presença de Maria de Nazaré, a doce mãe de Jesus, ela que nos envolve no seu manto de luz azul celeste, nos protegendo, nos amando com todo amor e carinho que uma mãe tem para com seu filho, principalmente naqueles momentos de maiores aflição, possamos sentir o seu manto, nos dando todas as condições necessárias, força, coragem, fé, determinação, para nos reerguermos e seguirmos firmes adiante. Agradecemos a nossa mãe querida,
e ela já nos conduz na presença do seu Filho amado, nosso Mestre Jesus, nosso irmão maior, a quem agradecemos que tudo fez por nós, a toda a humanidade, com seus ensinamentos, seus exemplos de amor e de paz, renúncia, coragem, perdão, fé, dentre tantos outros que possamos estarmos mirando no seu modelo de vida e também fazemos a nossa transformação, deixando o homem de velho de lado, partindo para uma nova era, uma nova forma de vida com muito mais amor, caridade, luz e paz. Agradecemos esse nosso irmão e ele nos conduz na presença do nosso Pai Maior, que diante deles de joelhos em espírito agradecemos pela oportunidade da vida, pela oportunidade das sucessivas reencarnações. Agradecemos pelo ar que respiramos, pela água que bebemos, por nossas faunas, floras, enfim. Agradecemos por tudo que temos e somos, com a prece que seu Filho nos ensinou quando ele aqui esteve. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino e seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo e qualquer mal, que assim seja, graças a Deus, graças a Jesus. E assim vamos pedindo licença mais uma vez a toda a espiritualidade de luz aqui presente, para darmos início a mais um programa Refletindo com Jesus na noite de hoje. Que assim seja, graças a Deus, graças a Jesus. Bom, então, para quem não lembra, meu nome é Alessio Renner, faço parte aí do quadro de expositores do CAE Goianazes, então é um prazer e mais uma vez uma honra estarmos aqui para mais um aprendizado. Dando sequência no nosso capítulo, no estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, estando vindo aí capítulo a capítulo, item a item. Então nós temos aí vários programas gravados anteriores, né? Lá no YouTube também, no canal Alessio Renner, onde a gente usa como base para fazer esses programas também, fica lá. Então também conseguem acompanhar os itens anteriores para estudo. Hoje nós vamos falar então, continuar falando do capítulo 8, Bem-aventurados os puros de coração, o item 8 até o 10. Capítulo 8, item 8 a 10. Verdadeira pureza, mãos não lavadas. Ele é um pouco extenso, a gente vai ler aqui alguns trechos, né, que é bem interessante, não dá para pular muito. Então, conforme a gente for lendo, a gente vai fazendo as nossas reflexões. Mas é bem interessante que a gente leia, toda vez que são passagens, né? Nesse caso aqui nós temos duas, temos a de Mateus e temos de Lucas. Então é importante que se leia na íntegra para que a gente tenha até esse compromisso para passar a base de onde nós estamos tirando o que nós estamos estudando, tá? Então aqui começa, né, com essa passagem de Mateus que diz assim: Então os escribas e os fariseus que tinham vindo de Jerusalém aproximaram-se de Jesus e perguntaram: Por que seus discípulos violam a tradição dos antigos, uma vez que não lavam as mãos quando fazem as refeições? Jesus lhes respondeu: Porque vocês mesmos também violam o mandamento de Deus para seguir a tradição? Porque Deus ordenou: honrem o pai e a mãe. E ordenou também: aquele que amaldiçoar o seu pai ou a sua mãe seja punido com a morte. Entretanto, vocês dizem que qualquer um que diga a seu pai ou a sua mãe: toda oferenda que faço a Deus é útil também a vocês, está cumprindo a lei, mesmo que depois não honrem, nem assistam a seu pai ou a sua mãe. Agindo assim, tornaram inútil o mandamento pela tradição. Hipócritas, bem profetizou sobre vocês o profeta Isaías, quando disse: Este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. É em vão que me honram, ensinando leis e mandamentos que vêm dos homens. Então, olha só essa primeira parte aqui da passagem que está em Mateus, né, lá no capítulo 15 do Novo Testamento. Olha que importância da reflexão, né? Já nos traz aqui a
a questão de aqui honrar apenas pela boca, né? Então tem muitas situações que a gente atravessa em nossas vidas que nós vemos pessoas muito preocupados com a aparência, falam de forma bonita, falam de forma convincente, mas não praticam, né? Só fala da boca para fora, né? No ditado popular. Não tem ali sentimento, não tem fundamento nenhum. Tá preocupado mais com as aparências, né? Quer mais mostrar do que ser, né? As pessoas estão muito ligadas hoje por causa da questão do materialismo. Então ficam lá pagando de bom moço, né? Pagando de bom samaritano. A gente vê até nos momentos de tragédia, né? Pessoas que verdadeiramente agem como cristãos, ajudando, auxiliando, orando, doando, tudo no anonimato, né? Sem aparecer. Às vezes as ajudas das pessoas chegam, as pessoas não sabem nem de onde vem. Enquanto tem outras que fazem questão de ir chamar a imprensa inteira, filmar tudo, mostrar tudo. Olha como eu sou bom, né? Olha como eu sou generoso. E muitas vezes nem aquilo que está falando, mostrando, que está fazendo, não está. É mentira, é peça, é só para se perfazer em cima das desgraças, né? De situações que acontecem no nosso mundo, que já sabemos que são necessários, que nada é por acaso, que tudo está sendo controlado pela espiritualidade, tudo tem uma razão de ser, o local certo, com as pessoas certas. Mais para frente, né, quando nós principalmente estivermos do outro lado, nos serão revelados, né, o porquê de tantas coisas que a gente não entende hoje. Mas o que dá para entender é isso, que nós não devemos honrar os nossos pais, os nossos amigos, nossos filhos, a sociedade pela boca, né? Somente nas palavras, somente para dizer que está fazendo o correto. Nós temos que honrar sim pelas atitudes, pelos nossos pensamentos. Os nossos pensamentos, inclusive, têm um papel fundamental em nossas vidas, porque tudo começa com o nosso pensamento. Mas esse nosso pensamento, ele vem de onde? Né? O pensamento é fundamental. Mas o nosso pensamento é a segunda etapa, porque o pensamento ele materializa o que tem dentro de nós, o nosso sentimento, que está focado no nosso coração, que é o órgão no campo físico que determina como vai andar todo o nosso corpo, o restante do corpo, né? Ele como se fosse um centralizador, um centro de comando que vai bombeando ali os nossos sangues e faz com que todo o nosso sistema funcione como se fosse uma bateria de um carro. E como está o nosso coração? O que nós estamos bombeando para todos os cantos do nosso corpo, inclusive para o nosso cérebro, que é o responsável pelo pensamento? Do que está cheio o nosso coração no mundo espiritual? Né? Do que nós carregamos aqui? Sentimentos bons vão gerar pensamentos bons. Pensamentos bons geram boas ações. Então olha como tudo começa no coração. Então quando a gente fala, para a gente falar alguma coisa, para a gente verbalizar, verbo está ligado à ação de fazer. Então é a última etapa do processo, né? Quando a gente fala algo que nós pensamos. E nós pensamos aquilo que sentimos que está no coração. Então nós temos que limpar este coração. Da mesma forma que bom sentimento geram bons pensamentos, que geram boas ações, coração ruim, coração amargurado, coração triste, coração com raiva, sentimentos de vingança, de ódio, de ressentimento, geram maus pensamentos, geram pensamentos de ódio, de vingança, de querer o mal do outro, de querer falar o mal do outro. E esses pensamentos geram ações ruins, fazem com que a gente se vingue
faz com que a gente passe a perna no outro, faça com que a gente adquira os nossos bens de forma ilícita, roubando, desviando, enfim, de várias formas, né? Ou até mesmo usando dos nossos cargos, das nossas oportunidades para adquirir, para derrubar pessoas, para passar por cima, para se perfazer através de poder, através de para querer poder, para querer dinheiro, para querer mandar, para querer se dar bem, para mostrar, né? Para satisfazer o nosso ego e de outras pessoas também. Então isso jamais terá sido honrar um pai, uma mãe, né? Ou a Deus, honrar a Deus que nos deu a oportunidade da vida, nos deu as nossas inteligências, nossas faculdades mentais, para que a gente pudesse evoluir e contribuir para a evolução do próximo. Se fôssemos definir qual que é o nosso grande propósito de vida, muitas vezes a gente se pergunta, qual é o meu papel aqui na Terra? Todo mundo tem, muitas pessoas têm essa questão. E nós já temos a resposta. O nosso propósito de vida é evoluir e contribuir para a evolução do próximo. Quem é o próximo? Meu pai, minha mãe? Somente? Não. As pessoas que convivem com a gente em sociedade. Todas as pessoas na qual nós temos contato não são colocadas à toa, né? Por coincidência. Tudo tem um propósito, tudo tem um papel. Então, com todo mundo na qual eu me comunicar, na qual eu encontrar, né, para que nós possamos servir, auxiliar a vida dos outros, das outras pessoas. E é óbvio, né? Em nos colocando à disposição de servir, ajudando, auxiliando, também automaticamente seremos auxiliados e ajudados no nosso propósito. Também no nosso propósito material. Porque não é ruim a gente querer mudar de vida, a gente querer melhorar de vida, obter as coisas da matéria. Não, é até importante que nós tenhamos esse incentivo para melhorarmos. Mas o que fazer com isso é o que vai determinar se nós estamos no caminho certo, no caminho de Deus, no caminho cristão. E muitas vezes a gente utiliza desses bens materiais apenas para se perfazer. Então é nisso que ele coloca os fariseus como exemplo. Falavam muito, estudavam muito, mas não praticavam nada do que faziam. Ostentava muitas coisas boas para eles, para o povo não. O povo estava ali só para aplaudir, só para ver, olha como é bom ser fariseu, né? Olha como é bom ter o dinheiro, ter o poder. Mas isso não era utilizado para o bem de todos, somente daquela turma ali fechada, né? Separatistas, né? São pessoas separatistas. Então a gente precisa tomar cuidado para não cair nessa armadilha e tomar cuidado com que, não com que entra, né? Em relação aos alimentos que Jesus falou, não que entra pela boca, né? Que é questão de não lavar as mãos para comer, está preocupado com o alimento que vai entrar. Mas devemos nos preocupar muito mais com o que sai pela boca, porque o que sai pela boca vem do sentimento, vem do coração, conforme nós falamos. E aí, Mateus continua relatando o que Jesus disse, ó, na sequência daquilo que lemos. Depois, Jesus chamou o povo e disse: ouçam e entendam bem isso. Não é o que entra pela boca que torna o homem impuro, mas sim o que sai dela. Então os discípulos se aproximaram de Jesus e disseram: os fariseus, depois de ouvir o que o Senhor disse, se escandalizaram. E Jesus respondeu: toda planta que sai, que meu Pai não plantou, será arrancada pela raiz. Deixem-os, são cegos que conduzem cegos. E se um cego guia outro, ambos cairão no abismo. Pedro então falou: Jesus, explica-nos essa parábola. E ele respondeu: vocês também não compreenderam? Tudo que entra pela boca desce ao ventre e se lança depois num lugar escuso. Porém as coisas que saem da boca vêm do coração. E estas são as que fazem o homem puro, porque é do coração que saem os maus pensamentos, os homicídios, os adultérios, as fornicações, os furtos, os falsos testemunhos e as blasfêmias. Essas são as coisas que fazem o homem puro. O ato de comer com as mãos por lavar não faz o homem puro. Então isso está em Mateus, no capítulo 15,
nos itens de 1 a 20. Então olha que importante reflexão que nos traz, né? O que vem do coração. Como está o meu coração? O que eu estou pensando? O que eu estou fazendo? Onde eu estou agindo? Então, Jesus aqui com a sua sabedoria, né? Coloca... Jesus nunca perdeu a oportunidade de ensinar, né? Tudo que acontecia ele utilizava como exemplo, utilizava para nos ensinar. E quando os fariseus quiseram diminuí-lo, né? Pelo fato de não lavar a mão, não que não seja, né? Até importante, a gente realmente, por uma questão de higiene, a gente deve sim manter a questão higiênica, mas o que Jesus nos quis dizer não era em relação à parte material, à parte da matéria, às tradições. O que Jesus quis dizer é que, além das tradições, existem os atos espirituais, a questão do espírito, que é muito mais importante, porque o que é da matéria vai ficar na matéria. Então, se não adianta, né? A gente até fala aqui, ele cita das religiões, não adianta a gente ter uma religião, seja ela qual for, né? Inclusive na nossa, na doutrina espírita, não adianta a gente ser ali uma pessoa dedicada na religião, que vai toda semana, todos os dias, que está em todos os cultos, em todas as reuniões, que toma todos os passes, que ouve todos os pastores, ou os dirigentes, ou os padres, seja lá qual for. Não adianta a gente só se dedicar à questão da religião, mas chegar na rua, fora do templo, fora da igreja, e não praticar os atos de Jesus, não ser caridoso, não ser humilde, não ser parceiro, não se colocar à disposição de servir. Essa é a pegada, né, que Jesus nos traz aqui na reflexão. O que adianta falar bonito, falar bem, ir na igreja, ir no centro espírita, concordar com tudo, achar lindo a palestra, e aí no dia seguinte já passa a perna no outro, já briga no trânsito, briga na condução, fala mal do vizinho, fala mal de não sei quem. Então, isso que nos traz essa reflexão, é a diferença do exterior para o interior. Então, assim, de dentro, nós temos que estar livres, puros, e no exterior, ainda melhor, porque o exterior é reflexo do nosso interior. E muitas vezes a gente está bem no exterior, principalmente nas redes sociais, parece que as nossas vidas são todas maravilhosas, lindas e perfeitas, mas o interior está dentro, está podre, está ruim, com os maus sentimentos. Lucas nos traz também, dentro desse item, a seguinte revelação, lá no item 9, ele fala assim: enquanto Jesus falava, um fariseu pediu-lhes que jantassem em sua casa. Ele foi e sentou-se à mesa. O fariseu disse para si mesmo: por que ele não lavou as mãos antes do jantar? Então o Senhor lhe disse: vocês, fariseus, têm grande cuidado em limpar o exterior do copo e do prato, mas o interior de seus corações está cheio de vícios e maldades. Como são insensatos! Aquele que fez o exterior, não fez também o interior? Olha que interessante. Está em Lucas capítulo 11, os versículos de 37 a 40. Então, muitas vezes a gente está despreocupado com o exterior. A gente vê pessoas aí, celebridades até, né, que fazem questão de vir às redes sociais, mostrar seus palacetes, suas casas maravilhosas, né? Uma vida perfeita, uma vida de glamour, de luxo, mas por dentro tá podre, um sentimento ruim, sentimentos de vingança. Muitos desses bens, às vezes adquiridos através de dores de outras pessoas, de golpes, né? Pessoas que roubaram, pessoas que hoje moram em palacetes, em casas lindas, maravilhosas, mas está devendo para os bancos, devendo para a agiota, devendo para um monte de gente, e fica pousando, né, de verdadeiras celebridades. Então, é a diferença do exterior para o interior. Então, hoje, infelizmente, né, com essa questão da ostentação, as pessoas querem fazer muito, expor algo que não existe, que é uma vida ilusória, né, voltada para dinheiro, para fama. Não que a gente não possa compartilhar ali os nossos momentos de felicidades, né? A gente faz uma viagem, a gente faz um passeio, a gente faz... As redes sociais são para isso mesmo, né? Para que a gente possa, dentro de um certo limite, a gente expor como nós estamos, né?
problema é quando isso vira uma obsessão. O problema é quando a gente quer se utilizar disso para transparecer algo que a gente não é, para mostrar algo que a gente não tem, né? Então até nossas avós já falavam, né? Por fora, bela viola, por dentro, pão bolorento. Então olha que sabedoria, né? Olha como que isso já resume bastante isso que a gente tem também. Então a gente tem que sim preservar muitas vezes, respeitar as tradições, mas ir além disso, ir além da matéria. Nós vemos até a própria questão do batismo, né? Por exemplo, tem muita gente que, claro, eu inclusive fiz questão, né, de batizar a minha filha, sou batizado na Igreja Católica e tudo mais, e é um ato maravilhoso, é um ato que representa algo que é um renascimento, um compromisso de nós com Deus, é muito bonito. Mas não basta somente ser batizado que nós já estamos com nosso lugar garantido no outro plano. Esse é que a gente precisa refletir. Além do batismo, estou citando aqui o exemplo do batismo, mas isso serve para qualquer outra religião, inclusive para a nossa no Centro Espírita. Mas pegando o exemplo do batismo, que é mais comum a todos que nos assistem, né? Porque nós não falamos somente para nossa pessoas que são espíritas, falamos para todos que querem ouvir. Então, independente da religião, pegando o batismo como exemplo, que é um ato de extrema importância e representa algo lindo, maravilhoso, mas que não basta. Não basta, temos que ir além. O batismo ele só se concretiza nas nossas ações, nos nossos atos, Jesus mesmo. Qual é a diferença, né? Você pega uma pessoa que é batizada e que rouba, mata, engana, e uma pessoa que pode ter acontecido de não ter sido batizada, mas está ali ajudando, auxiliando, fazendo caridade e se colocando à disposição de servir dentro da humildade, dentro daquilo que lhe compete, qual das duas pessoas terá um futuro melhor no plano espiritual? Então a gente percebe que a importância da tradição ela faz parte das nossas vidas e temos que segui-las e respeitá-las. Mas mais importante do que as tradições é o que nós somos, como nos comportamos, o que nós estamos fazendo, qual o compromisso que eu estou assumindo diante da sociedade e diante de Deus. Então eu aqui estou fazendo um papel de um expositor, né, dentro da doutrina espírita. E isso serve para mim, inclusive. É o primeiro que fala, é o primeiro a ouvir. Né? Então, assim, o que adianta a gente vir aqui falar sobre esta lição maravilhosa que Jesus nos ensinou, de honrarmos os nossos pais, nossas mães, a sociedade, aqui no livro, acharmos bonito, concordar, irmos dormir bem, né, após um estudo maravilhoso desse, e amanhã acordar e brigar no trânsito, na rua, né, xingar o povo na rua, arrumar encrenca dentro do prédio, arrumar encrenca na rua, lá no trabalho ficar brigando, ficar discutindo, passando a perna no outro. Então, são essas atitudes que a gente precisa se policiar o tempo todo. Orai e vigiai significa isso. É estudarmos, refletirmos, mas agirmos. Não vamos fazer como os fariseus faziam e muitos fazem até hoje. Falar pela aparência. Viver de aparência. Mas por trás daquelas bonitas palavras e até por trás de uma imagem, seja ele quem for ou ela quem for, ficar escondido todo o nosso sentimento ruim, aqueles nossos vícios, aqueles nossos defeitos da materialidade, da vulgaridade, da questão de querermos sermos aquelas pessoas exacerbadas, queremos sermos prepotentes, querendo ser maior do que os outros, maltratar as pessoas. É esses sentimentos que a gente tem, aquela vaidade extrema, né? Aquela ambição extrema que vira ganância. É isso que nós temos que nos livrarmos e sermos pessoas cristãs na essência e na prática. Pensemos nisso. Então, vamos sim dar importância às tradições e à questão de higiene, mas mais importantes do que isso, vamos dar importância à nossa limpeza espiritual, que é ela que nos conduzirá a caminhos melhores no futuro.
Pensemos nisso e vamos assim então já agradecendo a Deus, a Jesus, por mais esta oportunidade de estarmos aqui reunidos para estudo e vamos aproveitando esses sentimentos de muito amor, paz e luz e vamos levando até aquela pessoa, aquele espírito que achamos estar mais necessitada neste momento. Que ela seja visitada ainda hoje pelo plano espiritual, com todo amor e carinho na qual emanamos aqui, e conduza-o sempre às melhores vibrações para o seu auxílio. Também aquelas pessoas que se encontram doentes no corpo e da alma, nos hospitais, orfanatos, asilos, manicômios, presídios ou em situação de rua, sejam também beneficiadas por essas energias inovadoras, pedindo licença para vibrar por cada um de nós, necessitados que somos, pelas nossas famílias, familiares, amigos, pelo nosso trabalho, pelos nossos estudos, tanto da matéria, mas quanto também dos espirituais. E vamos assim, vibrando um lindo buquê de rosas brancas, depositando ali todo o nosso sentimento mais puro, mais nobre, e entregamos na mão da espiritualidade de luz, para que eles conduzam onde mais houver necessidade neste momento. E assim renovamos o nosso compromisso de estarmos aqui mais uma vez, numa próxima oportunidade, se assim Deus nos permitir. Que a paz e o amor do nosso Mestre Jesus nos envolva hoje e sempre. Que assim seja, graças a Deus, graças a Jesus. Muito obrigado a todos, uma boa semana, até a próxima.